Igreja, eu quero deixar de meditação para a igreja Josué, versículo 1, capítulo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Irmãos, esses dias eu estava meio ausente da igreja. Foi muito difícil, de 2 meses para cá, o meu esposo fazendo alguns exames e acontecendo outras coisas, e eu às vezes ficava preocupada, vinha para a igreja, e assim, muitas coisas acontecendo, e eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta de tanta provação. E a gente começou a fazer exames e mais exames no meu esposo Caetano. Há 2 meses, a médica chegou para mim e falou assim: Mari, o diagnóstico do Caetano é câncer. Eu olhei para ela e falei amém. Ela falou: olha, o local que o câncer está no Caetano é muito difícil e a gente vai precisar operar. Antes vamos entrar com quimioterapia e radioterapia. Igreja, eu olhei para ela e falei amém. E olhei para o Caetano e as lágrimas caíam e eu não podia sequer expressar o que eu estava sentindo naquele momento. Eu fui para casa, no outro dia eu entrei em jejum. E eu falei: Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu não quero te fazer nenhuma pergunta, mas eu quero te adorar. Irmãos, eu só sabia chorar e chorar. A gente tem um grupo de oração onde muitos irmãos aqui fazem parte desse grupo. E assim, às vezes eu oro, envio áudio no grupo e não conseguia sequer fazer isso, porque eu só chorava. Irmãos, eu estava orando na madrugada e falei para Deus: meu Deus, o fardo está tão pesado, está tão difícil, porque o Caetano falou para mim que não iria passar eu e ele não queria que a família sofresse. E o meu filho Lucas em processo com o Enem, em processo com a habilitação, eu, à frente do aniversário dele de 18 anos, eu olhava aquela situação e falava: meu Deus, até quando? E eu falei: eu vou passar. Se eu tiver que passar, eu vou passar, mas eu quero te adorar, eu não quero te perguntar nada. Irmãos, eu olhava o Caetano dormir, aquela coisa vinha, aquela tristeza, aquela angústia. Eu falei: Jesus, eu preciso orar. E eu levantei 3 horas da manhã e orando. Eu já não dava conta nem de chorar, eu só gemia, de dor, por dentro doía. O Caetano, assim, sabe, é algo inexplicável o que Deus fez na minha vida através do Caetano. Todos os meus caprichos e sonhos Ele realizou. Até mesmo quando eu falei para ele que eu ia trancar um curso de medicina, ele falou para mim: Mari, eu só não quero que você sofra. Mas eu sabia o que ia vir pela frente. E a gente fazendo mais exames, a médica falou de novo com a gente: Mari, vamos ter que operar o Caetano e a cirurgia vai ser grande, de alto risco. Eu falei amém. Eu falei: doutora, o Deus que eu sirvo, meu esposo não opera. Eu fui orar. E quando foi um dia, eu tive que ir ali em uma clínica aqui no setor central. E caminhando, sabe aquela questão quando você anda por uma estrada, que você vivenciou muitos momentos bons com aquela pessoa. Eu ficava imaginando comigo, eu andei tanto aqui com o Caetano, a gente assim, fazia caminhada, a gente brincava. E quem sabe daqui a um mês eu não vou poder mais fazer isso. Eu não aguentei, eu liguei para o meu irmão desesperado e falei: me ajuda a orar, me ajuda a orar. E eu falei com a médica: doutora, vamos repetir os exames? Ela falou: Mari, mas repetir como? A gente precisa dar andamento no processo do Caetano. Irmãos, de madrugada eu fui orar e Deus falou para mim assim, falou como eu estou falando com a igreja, falou: não temas. Irmãos, e veio um vento, isso 3 horas da manhã. De repente eu marquei uma consulta com a oncologista novamente.
E ela ligava para outros médicos e demorava. A gente estava marcado 11 horas, já era 3 horas da tarde. O Caetano inquieto. E a gente entrou naquela sala e ela pegou e olhou para mim, olhou para o Caetano e falou assim: Mari, aonde tinha um câncer no Caetano tem uma cicatriz. Eu falei: doutora, você tem certeza do que você está falando? O Caetano não tem câncer? Ela falou assim: o Caetano não tem câncer. Irmãos, então, vale a pena a gente lutar pela família, vale a pena você pagar o preço na oração. Um dia na sala de oração, eu estava ali, o pastor Dario Orlando nem sabia o que estava acontecendo, porque eu não comentei isso com ninguém. Ele pegou na minha mão e falou assim: você é superação. E eu falei: meu Deus, eu precisava tanto ouvir isso. Irmãos, o que eu tenho vivenciado com meu Deus é algo tão grandioso, tão grandioso. E o meu esposo vem de uma família que não é evangélico, a maioria deles são católicos. E meu esposo olhou para mim e falou assim: Mari, bateu o desejo de ser evangélico, descer as águas batismais. Eu falei para ele, eu chamo ele de nego, não tem nada a ver. Eu falei: nego, eu vou ver toda a minha família descer as águas, toda, porque eu sirvo um Deus verdadeiro. E eu precisava contar esse testemunho, porque assim, eu às vezes comento com o pastor Dário. Eu falo: tem coisas que eu faço na agenda do Caetano que nem ele mesmo sabe. Depois ele fica sabendo e fala: Mari, por que você não avisou? Eu falei: eu sei que você não ia querer. Então ele falou: por que você deixou o final de semana que vem? Eu falei: porque a sua agenda já está preenchida. Eu já preenchi. Irmãos, esse é meu testemunho. Irmãos, continue orando, por mais difícil que seja, porque é um diagnóstico muito difícil, a gente sabe que ele é difícil, mas a gente tem um Deus que tudo pode, estar conosco a todo momento. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, parabéns.